Agora tá. Tá piscando aqui a faixinha vermelha porque tá gravando. Então eu já deixei tudo preparado, as imagens adicionadas, banda 4 e banda 5, a composição colorida feita. Nesse caso eu não apliquei realce ainda, é bom que eu aplico e aí fica mais um elemento gravado para vocês. E o índice feito, tá? Observem que as áreas de nuvem, elas ficaram todas próximas a -1. Ou seja, áreas onde não há vegetação ali, né? Então o NDVI é capaz de fazer essa detecção. Mas agora eu deixei um arquivo com tudo pronto e um outro arquivo onde eu vou começar tudo do zero, ok? Eu estou usando o QGIS, tá? Eu não estou usando o ArcGIS, mas poderia ser, mas não é. Então, numa próxima, a gente vai usar o ArcGIS, tá? Que vai ser nossa atividade prática. É bom que vocês ganham em termos de operação, tá? De SIG. Porque hoje você tem que saber mais de um sistema, né? Porque eles se complementam. Então, o primeiro passo é adicionar as imagens. Lembram quais as bandas? 4, 5, 6 para o mosaico, né? Então, vou clicar aqui em camada, adicionar camada raster, né? Aqui eu já caí diretamente na pasta, porque eu estava mexendo hoje com isso, né? Para preparar a aula, mas obviamente se vocês tivessem que achar a pasta, né? Fariam isso aqui, ok? Então vou selecionar 6, a 5 e a 4, todas de uma só vez, é só apertar a tecla Ctrl. Acho que eu vou dar aula gravando sempre agora, né? Tá tão bonitinho, né? Ok, então tá aqui as bandas gravadas. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser eliminar essa margem preta aqui, tá? Que são pixels que não contêm dados neles. Então, para isso eu clico com o botão direito, propriedades, opção transparência, e aqui o valor é 0. Vou fazer isso, eu fiz isso para a banda 4, vou fazer para a banda 3, transparência 0. Que aqui eu escolho os valores de pixel que eu quero eliminar. Nesse caso, só aqueles que são no data, né? Sem dados. Ok. Então, o próximo passo agora é fazer a composição colorida, tá? Lembrando que eu já tenho aqui aberta as bandas 4 e 5, que vão ser também as bandas que nós vamos utilizar para compor o índice, tá? Mas para fazer a composição colorida, que seria essa aqui, nós vamos clicar aqui no menu Raster, Miscelânea, Construir Raster Virtual. Aqui nós vamos ter que inserir novamente as camadas. Nesse caso eu vou filtrar o formato de amostragem dos dados para o formato GeoTIFF, que é o formato das imagens. Então, quando eu faço isso, eu elimino esses arquivos aqui aleatórios que ficam na janela, tá? Só para facilitar a visualização. Então, vou selecionar as bandas 6, 5, 4, abrir. Pronto, elas ficaram todas abertas aqui, ó, tá? Elas estão abertas aqui.
local de saída, que é onde vai ser salvo o arquivo, eu posso escolher, e aí vocês, quando estiverem fazendo, façam a escolha de vocês. Vou colocar mosaico, nomear como mosaico. Vocês coloquem essa opção, nenhuma fonte de dados, e deixem 0, que aí vocês vão automaticamente fazer o mosaico sem aqueles pixels no data que eu tirei no início. Marquem aqui a resolução média e coloquem aqui para separar, porque dessa forma você vai fazer uma junção das bandas, né? É aqui que ele entende que vai ser um processo de composição, tá? Naquele formato RGB. Ok, o processo foi concluído, né? Ok. Se eu clicar OK aqui, vai repetir o processo de novo. Então eu não quero repetir, vou fechar só. A imagem ficou sobreposta à primeira, né? Então vou arrastar ela aqui para cima. Pronto, tá aqui, ó, tá? O que acontece é que ela tinha caído aqui nessa posição, embaixo, né? Mas aí quando eu puxei ela para cima aqui, ela apareceu, tá? Nesse caso aqui eu já tenho a composição colorida. Se eu quiser renomear, eu posso fazer isso, né? Botão direito, renomear, composição underline colorida. Lembrando que esse nome aqui, ele é apenas fake, tá? Ele não é o nome de verdade, porque o nome de verdade do arquivo é aquele que eu dei lá no processamento, mosaico. Tá vendo aqui que o arquivo chama mosaico? Eu vim aqui em geral e ele está na unidade E, na pasta Universidade Federal de Goiás, na pasta sensoriamento remoto, na pasta dados, na pasta IMG2, e ele chama mosaico. Esse nome aqui é só para me facilitar o trabalho com os dados dentro do programa, tá? Então aqui eu vou salvar logo esse arquivo, né? Arquivo salvar, projeto salvar, no caso, ou Ctrl S, dá um Ctrl S que salva também. Vou salvar aqui como NDVI, né? Que é a nossa finalidade, salvar. Aqui eu posso aplicar alguns contrastes, né? São opções automáticas, nem sempre muito boas. Aqui eu tenho aquela opção de aumentar o brilho ou diminuir, e de aumentar o contraste ou diminuir esse contraste. Só que é aquele contraste bem sensível, né? Que vocês viram em algumas aulas atrás aí, né? Ó, para aumentar o brilho, por exemplo, aí você tem que clicar várias vezes para perceber a diferença. Se eu clico só uma vez, eu não consigo perceber a diferença, porque é uma variação muito pequena, tá? Então vou dar uma clicada aqui. Vou aproximar um pouco que a gente percebe melhor. Perceberam alguma coisa? Mudou muito pouco, né? Não é uma forma, digamos assim, efetiva de você fazer isso, tá? Não é muito indicado, não. Ó, aqui ficou legal, mais ou menos, né? Mas você pode fazer isso de uma outra forma. Você vem aqui com o botão direito no arquivo que foi gerado, acessa aqui as propriedades, acessa a opção histograma e você pode mexer no contraste histogrâmico da imagem. Então aqui, se a gente observar o vermelho, olha só, aqui é a faixa onde tem a maior concentração de pixels nessa banda, tá? Lembra que eu selecionei 3 bandas, né? 3, 4, 5, 6, 5, 4 na verdade, né? Então se eu pegar aqui a verde, ó, eu estou perdendo aqui alguns pixels, né? Digamos assim, porque o intervalo final está aqui, né? O inicial está aqui e o final está aqui.
E a banda azul tá até legal, né? Ó, tá compreendendo bem os pixels, né? Mas eu posso fazer um ajuste nisso aqui. Ó, intervalo inicial, vou deixar mais ou menos aqui. Intervalo final vou aproximar um pouquinho. Aqui no verde, o intervalo final eu vou deixar aqui. Lembrando que eu posso ir fazendo esse processo e aplicando para ver qual a diferença na imagem. Então, por exemplo, se eu tenho um intervalo final aqui muito longo, ó o que acontece na imagem. Então é importante eu definir o intervalo aqui conforme a curva de frequência dos pixels, tá? E aqui a banda 3, ela já está mais ou menos ajustada, mas eu posso fazer aqui uns ajustes, tá? Mais sensível. Digamos que eu tenha chegado aí numa condição que me satisfaz, tá? Salvar novamente, lembrando de sempre clicar em salvar, tá? Essa banda 6 aqui, ela já não vai me servir, tá? Então já posso remover ela daqui. Para isso é só clicar em remover ou o botão direito remover. Ok, tá. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora é a aplicação do índice, tá? Do NDVI. Deixa eu abrir o slide aqui para a gente ver direitinho como que é a fórmula, a equação, né? Então a equação é essa, né? NDVI é igual infravermelho menos a banda do vermelho, ou seja, 4 menos o 5, ou na verdade 5 menos o 4, sobre a banda do infravermelho mais o vermelho, ou seja, 5 mais 4, ok? Então essa operação ela é feita, como a gente viu, por meio dos valores de pixel, tá? O programa ele vai somar cada pixelzinho da imagem de acordo com a equação dada. Percebo que a imagem ela é muito grande, eu estou fazendo para toda a cena, então compreende vários municípios, tá? Ó, a banda 4 ela tem aí um nível de absorção muito grande, se a gente observar. Por isso que tem os pixels mais escuros. Já a banda 5 ela tem um nível de reflexão muito alto. Esse nível de absorção é sobre é sobre todos os elementos ali. Ali não está distinguindo ainda nada, né? É apenas a imagem tomada do satélite, da área como um todo. Então ali tem área urbana, tem nuvem, muita nuvem, como a gente pode ver, mas aqui tem de tudo, ó. Tem apps, tem tudo. O índice é que vai nos fornecer esse realce. Nesse caso a gente vai realçar a vegetação, ok? E como que faz para implementar o índice? É muito fácil. Conhecendo a equação e com os dados nesse estado aqui, a gente vai só fazer a aplicação. Então, a gente vem aqui na opção raster e escolhe a opção calculadora raster. No caso, a gente vai fazer um cálculo entre esses rasters, né? Essas bandas, esses arquivos aí. Então é a banda 5 que a gente vai envolver e a banda 4. No SIG nós não conseguimos fazer cálculos assim, né? Sobrepor os fatores, né? Então a gente vai fazer de um modo que o denominador e o numerador eles fiquem em linha reta, tá? Como se fosse uma expressão contínua, ok?
ok? Não vai mudar nada o resultado, tá? Então a gente faz isso da seguinte forma. Primeiro aqui, o que eu quero? Banda 5, né? Banda 5. Então tá aqui, ó, banda 5, né? Primeiro eu vou abrir parênteses. Para inserir a banda 5 é só clicar 2 vezes. Pronto, ela já foi lá. Então vou fazer o que com ela? Vou subtrair a banda 4, clicando 2 vezes. E aí vou fechar parênteses. Está montado aqui a primeira etapa. Essa expressão aqui, essa primeira etapa, a gente vai dividir pela segunda etapa. Então, barra, né, divisão, abre parênteses novamente, 5 mais 4. Então, clique duplo, apareceu aqui. Lembrando que lá atrás, se eu quisesse colocar um nome mais específico, assim, poderia colocar, né? Eu poderia nomear aqui como NIR e head. Então, o 5 passaria a se chamar NIR e o 4 se chamaria head. Só para facilitar o entendimento, né? Mais o 4. Fecha parênteses. Ó, a partir do momento que eu fechei parênteses aqui, por enquanto está a expressão inválida. Estão vendo? Porque está faltando ali o parênteses. Então eu terminei a expressão e ela ficou válida, né? Resta-nos saber se ela vai funcionar agora de fato, quando eu clicar em OK. Só que para clicar em OK eu preciso salvar o resultado. Então vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, vou escolher uma pasta para armazenar o resultado. Vou colocar aqui dentro da pasta sensoriamento remoto, NDVI2, porque eu já fiz o 1 anteriormente, que foi esse exemplo aqui, tá? Que eu já trouxe pronto. Então é só salvar e OK, tá? A questão das coordenadas geográficas e tudo, ela já vem embutida, digamos assim, já vem junto com a imagem. Então o programa ele só capta essas informações e joga para cá. Lembra que o nosso pixel ele tem 30 metros? E nós estamos trabalhando com a cena inteira? Então esses 30 metros nessa cena inteira, ele tem quantas colunas? Tem 7.671 colunas. E quantas linhas? 7.781 linhas, tá? Então a nossa matriz é uma matriz muito grande, digamos assim, né? E o programa ele vai calcular esses pixels individualmente, um a um. Então a partir do momento que eu der OK, vai começar o processamento. Tá pensando aqui, viu? Ó, cálculo concluído, tá? Então aqui é o resultado. Ó, aqui eu tenho a banda 4, aqui eu tenho a banda 5 e aqui eu tenho o resultado. Vamos fazer uma análise desse resultado aqui. Vamos pegar esse conjunto aqui de pivôs. Vamos ver como que ele era na banda 4, como que ele era na 5 e como que ele ficou. Ó, banda 4. Então, digamos assim, a área que teve uma maior reflexão foi essa aqui, né? Esse polígono. E os pivôs, eles, no geral, né, absorveram mais. Já a banda 5 teve um movimento contrário. Observem aí, ó. E o resultado disso.
Para facilitar o nosso entendimento, eu vou colocar uma escala de cores, porque aí a gente consegue ver melhor os resultados e a variação do índice. Então, aqui nas propriedades, você vem aqui em estilo e escolhe a opção falsa cor. Banda simples, falsa cor, que aí você vai poder, de fato, atribuir valores de cor, né? Aqui eu vou colocar mínimo e máximo. A rampa de cores, nesse caso, está indo aqui do vermelho ao verde. Vou testar essa opção aqui de quartil, né? Que são modos de você definir os intervalos, tá? Deixa eu carregar esses valores. Tá. Ok, vamos ver aqui como ficou. Qual que é a leitura que a gente faz? Os valores que ficaram mais próximos de 1 estão em verde e os valores que ficaram mais próximos de menos 1 estão em vermelho. Digamos assim, esses são os valores que estão em uma condição de degradação das funções da vegetação mais elevadas. Então, aqui, se a gente observar, é uma nuvem, né? Na imagem da composição colorida, olha só como que está isso aqui, né? Então, obviamente, o índice detectou que aqui há uma ausência de vegetação, digamos assim, né? Já, por exemplo, aqui nós vemos que provavelmente alguma área agrícola, né? Ó, na imagem composição colorida, a gente percebe que esse pivô, ele no momento não tem vegetação ali, o solo está exposto e que aqui é uma área urbana, estão vendo? Aqui uma rodovia, né? E nesse caso aqui há cobertura vegetal. No índice, no NDVI, olha só como ficou, né? Nesse caso aqui, as vias de acesso, como são áreas em que não há cobertura vegetal, né? A própria área urbana e o próprio pivô central, né? Os dois pivôs aqui que a gente viu que estavam com o solo exposto, eles ficaram com valores próximo a menos 1. Que indica que, nesse caso aqui, a ausência da vegetação, né? E percebam também que há valores com tonalidades diferenciadas, né? Tanto de verde quanto de vermelho. Isso aí a gente pode considerar também na nossa leitura. Olha aqui como que se comportam, né, esses reservatórios de água, por exemplo. Obviamente eles vão ser áreas com ausência de vegetação, então eles estão, digamos assim, bem vermelhos, né? Diferente de algumas áreas, como nesse caso aqui, parece uma área queimada, né? Mas ainda tem ali algum resquício de formação vegetal, só que ele aparece vermelho, mas não tão vermelho quanto a água, quanto o reservatório, digamos assim, de água, né? Tá vendo aqui, ó? E aqui do lado já seria uma área provavelmente com utilização agrícola. Então tá vendo aqui, ó? Nesse caso dessa área agrícola, aqui absorveu muito, ou seja, tem um valor baixo. E nessa banda, na banda 5, refletiu bastante. Então tem uma diferença grande, né? Agora vamos fazer uma análise dessa área aqui para ver como ela se comporta. Ó, aqui ela
refletiu aí mais ou menos, né? E aqui ela refletiu, digamos assim, um pouco próximo, né, da reflectância da primeira. Quer dizer, as duas reflectâncias elas não são tão diferentes assim, né? Você percebe isso visualmente. Aplicando o NDVI, a gente observa que esse valor ele realmente não implica numa diferença muito grande. E aí essa área na imagem colorida ela vai ser justamente uma área de solo exposto e o índice vai revelar que não há vegetação ali, ou mesmo se tivesse poderia estar em um estado, digamos assim, crítico, né? Agora, algo interessante que você pode fazer, por exemplo, é tentar isolar os valores. Por exemplo, se você pudesse excluir aqui a classe menos 0.234 e a classe 0.315 e a classe 0.4 e deixasse só essas duas aqui. Provavelmente, se você deixar só elas duas, você vai ter digamos assim, uma representatividade de quê? Da vegetação da área, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso e ver qual o resultado aqui nessa área. Propriedades. Aqui a gente tem a variação, né? A variação do mínimo e do máximo. Então a gente vai tentar isolar esses valores aqui, tá? Vamos tentar colocar aqui 0.454 e o último vai ficar o último mesmo, né? Que é o máximo. Eu vou colocar igual tá lá, 0.642. Aqui, se a gente escolher o método do intervalo igual, a gente pode definir aqui quantas classes, tá? Sendo que o mínimo parece ser 2. Então aqui o intervalo. Aqui eu posso colocar as duas para verde, né? Vou colocar um verde aqui que eu possa achar ele na mesma tonalidade depois. Mais ou menos assim, parece que está mais ou menos igual. Vamos aplicar aqui. Bom, parece que não deu muito certo em princípio, né? Vamos ver aqui onde a gente errou aqui. Deixa eu ver, mínimo. Você tem que acionar aqui, ó, mínimo e máximo, né? Que é para ficar só no recorte que a gente definiu. Vamos fazer de novo agora. 0.454 e tá, vamos ver aqui se a gente faz de outra forma. Mínimo e máximo, classificar em 5, tava, né? Pronto, tá normal, né? Normalizou. Aqui, se a gente colocar para o modo de intervalo igual, a gente consegue excluir essas classes aqui. Vamos ver qual e aí permaneceu só os dois intervalos que a gente queria. Vamos ver qual o efeito disso na imagem, né?
tenho um efeito aqui, digamos que só que na verdade eu queria esses dois intervalos, mas acabou que ficou destacando só esse mais forte, né? Mas aqui, por exemplo, eu poderia classificar de novo e deletar só os dois primeiros, e esse aqui eu vou colocar como vermelho. Vamos ver qual o impacto aqui. Então, acabou que, por exemplo, aqui o vermelho, ele ficou como representando os valores abaixo de 0.205. Então, ele representou todo o restante. E aí, as tonalidades de 0.424 até o máximo, no caso, são os meus valores, digamos assim, de vegetação. Então, olhem aí. Então, tudo que está em vermelho, né, é para corresponder à não vegetação. E aí tudo... Pivô. Uhum. Não vegetação. Nesse caso, no caso desse pivô aqui, ele está com metade plantado, digamos assim, ele está metade plantado e metade solo exposto. Ó, solo exposto essa área aqui. Ou ele está em processo de plantação ou de colheita, né? Um dos dois. Provavelmente colheita, porque aqui está... ficou metade, metade, né? Aqui tem até um pequeno córregozinho, né? O pivô já viu, né? Vai ficar perto do córrego, né? Para roubar toda a nossa água.